São 9h46. Estamos agora iniciando o Boletim Direito e Justiça, atração de todas as quintas-feiras, aqui no seu programa Manhã CMJ. E hoje temos a honra de receber aqui no nosso estúdio a Procuradora-Geral da Câmara, Renata Silva Oliveira. O tema de hoje é a reforma previdenciária municipal que atinge todos os servidores públicos do município, na ativa e também a aposentados e pensionistas. Muito bom dia, doutora Renata. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje nós vamos começar a discorrer sobre um assunto assim não muito agradável. Reforma, de uma forma geral, ela não é muito agradável, sobretudo quando agrava a nossa situação, que é o caso da reforma previdenciária. A emenda constitucional 103 de 2019, ela introduziu a reforma da Previdência Social. E é importante esclarecer que nós temos dois regimes. Nós temos o regime geral de Previdência Social e temos o regime próprio de Previdência Social, que é aplicável aos servidores públicos municipais. O regime geral ele é regido pela União e o regime próprio ele é regido por cada ente federativo. E o regime próprio dos servidores municipais do município de Jataí, ele é regido pela Lei 2.761 de 2007. Essa lei, ela estabelece os benefícios, e aí eu gostaria de esclarecer a situação atual e a situação que vai ocorrer com as medidas previstas em dois projetos de lei de autoria do Legislativo que está tramitando aqui na Câmara e que tem provocado um certo desconforto nos servidores. Então, a Lei 2761 de 2007, que trata do Jataiprev, que é o nosso regime jurídico, o nosso regime próprio, ele prevê, no artigo 12, as aposentadorias. Então, está previsto atualmente a aposentadoria por invalidez permanente, a aposentadoria compulsória aos 75 anos com proventos proporcionais e a aposentadoria voluntária, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo serviço e 5 anos no cargo. Além desses 10 anos de efetivo serviço público e os 5 anos no cargo, é necessário 60 anos de idade e 35 anos de contribuição se homem, 55 anos de idade e 30 de contribuição se mulher. No parágrafo 3º, ele vai reduzir essas idades em 5% para os professores, o professor e a professora. Então, o professor é 55 anos de idade e 30 de contribuição e a professora 50 anos de idade e 25 de contribuição. E também está previsto na linha B do inciso 3º que a aposentadoria pode ocorrer com 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Essa é a nossa realidade hoje. É claro que essa emenda, essa alteração aqui da Lei 2761, ela foi decorrente de outras emendas constitucionais. E a emenda, salvo engano, 19 ou a 20 de 98, eu não me lembro, não me recordo bem. Mas aí, então, quando essa regra ela entrou em vigor, tinha aqueles servidores que tinham ingressado no serviço público antes de 15 de dezembro de 98. Então, essa lei, a nossa lei municipal, ela prevê a regra de transição para quem ingressou no serviço até 15 de dezembro de 98. A aposentadoria, nesses casos, se dá aos 53 anos de idade se homem e 35 de contribuição e 48 anos de idade se mulher e 30 de contribuição, exigindo-se também 5 anos de efetivo exercício no cargo e um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que em 1998 faltava para atingir 35 ou 30 anos de contribuição, respectivamente, se homem ou mulher. Então, essa é a regra atual que está prevista no regime próprio de previdência social para os servidores do município de Jataí.
Acontece que, em 2019, foi aprovado pelo Congresso Nacional a Emenda Constitucional 103. E a Emenda Constitucional 103, eu ia falar no final, mas acho que eu vou alterar aqui o meu pensamento para explicar. Essa Emenda Constitucional 103, ela estabeleceu a regra, ela alterou os artigos 40 da Constituição, alterou o artigo 167, vários outros artigos no que se refere aos benefícios previdenciários. E aí, nós vivemos uma federação, que é composta pela União, os estados e os municípios. Nós temos um princípio, um conceito que seria a autonomia de cada ente federativo. Mas o que acontece na prática, e aí eu vou explicar isso aqui, provando com relação a essa aposentadoria aqui, com essa questão de regime de previdência, que essa autonomia, ela é muitas vezes mitigada. E aí o que acontece então? A Emenda Constitucional 103, ela foi aprovada em dezembro de 2019 e ela prevê essas reformas, essas alterações na Constituição Federal. E a Constituição Federal passa então a vigorar, o artigo 40, ele passa a vigorar prevendo que a idade mínima de aposentadoria vai passar para 62 anos, isso ele fala assim, no âmbito da União, 62 anos de idade mulher e 65 se homem. E no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observado o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar. Aí, interessante que algumas pessoas, elas defendem que seria faculdade, que o município não está obrigado. E aí, nós vamos caminhando mais um pouquinho, no artigo 40, no mesmo artigo 40, no parágrafo 4b, ele fala assim, poderão ser estabelecidos, 4b não, desculpa, o 4a, parágrafo 4a, poderão ser estabelecidos por lei complementar do ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetido à avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar. Então, o que a gente entende aqui? O Constituinte, ele ressalvou a possibilidade de estabelecer critérios para os servidores com deficiência. Então, se não é com deficiência, deve-se observar essa regra prevista aqui no inciso 3º, que é 62 anos de idade se mulher e 65 se homem. Então, esse é o primeiro argumento que veio a alteração na Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela é aplicável em todo o âmbito do município. A diferença é, como eu disse, que existem estados que ela é dividida, União, estados e municípios. Cada ente federativo, ele tem a sua lei própria e ela tem que estabelecer as regras na lei própria. Então, partindo esse raciocínio inicial aqui, a União previu que é 62 anos, e aí ela fala assim, pode ser diferenciado só para os servidores com deficiência. Então, os outros servidores têm que seguir aquela regra. Quando eu disse que a autonomia do município, ela é mitigada, por quê? O município, a União aqui, nesse caso, o Constituinte Federal, ele estabeleceu no artigo 167, são vedados, ou seja, é proibido, no inciso 13, a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias, as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, na hipótese de descumprimento das regras de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social. Ou seja, se o município não fizer essa adequação prevista na Lei 109, está vedado, está proibido, no artigo 167, no inciso 13, a transferência voluntária de recursos da União aos municípios. E é mitigada porque os municípios, em geral, eles não têm autonomia para se sustentar. E eu não consigo ver o município de Jataí com essa autonomia. Ele necessita de recursos federais. E aí, se você não promove essas alterações,
você está impedido de receber as transferências voluntárias de recursos e financiamentos por instituições federais e estaduais. Então, seria assim, você pode fazer, mas quem não fizer não recebe recursos federais. Essa é a razão de que, quando chegou aqui nessa Casa de Lei, o projeto de lei complementar e o projeto de emenda à lei orgânica, num primeiro momento, ele veio de forma que ofendia a Lei Complementar 95, eu sugeri que fosse feita uma emenda. Eu sugeri à Comissão de Constituição, Justiça e Redação que fizesse uma emenda substitutiva, conforme permite o regimento, porque esse assunto ele tem que ser enfrentado. Não é o fato de você simplesmente recusar e mandar para o Executivo que vai fazer o problema desaparecer. Nós precisamos enfrentar esse problema. Sob pena de o município não poder receber as transferências voluntárias da União e os financiamentos, dentre outras medidas restritivas. Então, nós fizemos a minuta da emenda substitutiva para prever de forma detalhada as alterações que vão acontecer no regime de previdência dos servidores públicos municipais. E aí, então, nós passamos agora para essas alterações. De acordo com a emenda 103 de 2019, as aposentadorias, elas continuam a aposentadoria por incapacidade permanente, desde que não haja possibilidade de readaptação. Então, o servidor incapacitado, ele vai sofrer um processo de readaptação. Se ele puder ser readaptado e reaproveitado, ele continuará na ativa. Se não houver essa possibilidade, sim, haverá a aposentadoria por incapacidade permanente. Continua a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. A diferença está na aposentadoria voluntária, que agora é aos 65 anos de idade para o homem e 62 anos de idade para a mulher. Mas o tempo de contribuição passa a ser 25 anos de contribuição, sendo 10 anos de efetivo serviço público e 5 anos no cargo. Isso é a regra geral. Nós temos a aposentadoria especial, que está prevista para os agentes expostos a agente químico, então agora está positivado essa aposentadoria especial. A aposentadoria do professor será aos 60 anos de idade e da professora aos 57 anos de idade, mais 25 de contribuição, contribuição exclusivamente na função de magistério. Eu falei 20 ou 25? 25. 25, tá certo. Então, a informação é essa mesmo. Agora, aos 25 anos de contribuição, sendo 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Como essa emenda em 2019, antes nós temos vários servidores que essas emendas agora, elas são aplicáveis aos servidores que entrarem a partir de 2019, quando for positivado no ordenamento local. Mas existe também as regras de transição para os servidores que já estão na ativa. E aí, nós temos duas regras de transição. Uma está prevista no artigo 4º da proposta de emenda da legislação, que vai ser aos 61 anos de idade homem, mais 35 de contribuição. Aos 56 anos de idade, se mulher, mais 30 de contribuição. Aqui existe a soma, tem que somar agora o tempo de idade mais contribuição do homem 96 e da mulher tem que dar 86, somando 56 anos de idade e 30 de contribuição. 20 anos de serviço público e 5 no cargo que vai se dar a aposentadoria. Tem um parágrafo que ele estabelece uma tabela de transição, que a partir de 2020 vai ser acrescentado 1 ano nesse somatório. E aí, em 2022, vai ser acrescentada, a idade vai passar o homem para 62 e a mulher para 67. Então, a partir de 2022, a idade vai ser 62 anos homem e 57 mulher, mais os 30 anos de contribuição. 30 ou 35, de acordo com se homem ou mulher. Acrescido de um tempo adicional aqui. As mulheres vão chegar até o total de 100.
pode perceber que começou com 86 em 2019, aí a 2020 87, 2021 88 e assim sucessivamente até a pontuação 100. O homem também, só que vai até a pontuação 105. Existe outra regra de transição que permite o homem se aposentar aos 60 anos de idade, mais 35 de contribuição, a mulher 57 mais 30 de contribuição, só que com um adicional de 100% do período de contribuição que faltaria para atingir os 30 ou 35 anos de contribuição na data da entrada em vigor. Então, assim, essa medida é agradável? Não é. Outro detalhe, assim, mais agravante nessa previsão é a contribuição dos inativos. Então, todos os servidores inativos, com a aprovação dessa emenda, vai passar a contribuir para o regime próprio, para o já a partir da aprovação. A partir da aprovação. Vai ser... não tem transição. Né? Não tem. E aí tem um detalhe que as pessoas falam que essa situação... Por que tem que fazer isso? Porque... existiria a possibilidade de não haver esse agravamento à situação dos servidores públicos se não houvesse déficit atuarial no JAI-Prev. E as informações, então, assim, quando o projeto chegou aqui nos nossos estudos, eu observei aqui a lei 2761, que foi alterada em 2019, 2020, esse cálculo atuarial. Esse cálculo atuarial, ele segue uns parâmetros técnico-atuariais previstos na portaria do Ministério da Fazenda. Esse cálculo atuarial, ele prova matematicamente, agora sim eu não sei como foi feito, não sei os critérios, isso passa da minha ciência, já passa para a ciência da matemática, atuária, que, salvo engano, é o nome dessa ciência. Então, nós temos aqui na nossa legislação do JAI-Prev que, em 2020, a alíquota patronal vai ser 37,28%. 2021, 42,13%. Isso, a contribuição patronal, ela tem que preencher a receita do JAI-Prev para que sejam feitos os pagamentos aos servidores inativos. Tem uma previsão aqui que em 2054, e isso a gente trabalha não só com o momento, nós trabalhamos essa forma de aposentadoria, ela vai a longo prazo. Então, em 2054, o município teria que estar pagando 95,65% da folha de contribuição patronal. Quase a totalidade. Quase a totalidade. E esses dados aqui, eles não foram questionados, não foram refutados. E até que seja declarado inconstitucional ou que seja evidenciado que não é essa a realidade, ele nos mostra que a saúde do JAI-Prev, ela está comprometida. Porque se o município chega daqui a 54 para agora, vai dar 33 anos. 33 anos, ele comprova que não tem saúde, não tem saúde financeira o JAI-Prev. E aí, numa forma empírica, eu fiz os cálculos mais ou menos para uma aposentadoria de 3.500, seriam necessários contribuições de 2,8 servidores nesse mesmo valor, a contribuição de 3.500 de um servidor, e isso assim, de forma bem empírica para que eu pudesse compreender, porque eu tenho dificuldade com a abstração, e aqui nós estamos tratando de regras abstratas, nós precisávamos de muita casuística, então não tem como você analisar todos os pormenores, todos os detalhes, mas eu peguei assim, hipoteticamente, um salário de 3.500. Esse salário de 3.500, a contribuição previdenciária, somando a do servidor e a patronal, seria correspondente a 1.258,60. Então, veja, um servidor que ganha 3.500, a contribuição desse servidor é 1.258. E se ele aposentasse com 3.500, fora os benefícios que tem, mas se ele aposentasse com 3.500, seriam necessários 2,79 salários de contribuição,
de 3.500 para que esse servidor fosse aposentado, para pagar a aposentadoria dele. Então, essa questão de previdenciária, ela é muito melindrosa e ela, assim, é algo que vem sido discutido há muito tempo. Então, foram essas as razões que, porque quando o projeto chega aqui na Câmara, ela passa pela Procuradoria Jurídica, que faz a análise da constitucionalidade e legalidade do projeto. Então, considerando que está amparado pela emenda constitucional 103 de 2019 e que essa emenda também, ela, de uma forma, obriga o município a fazer essa alteração sob pena de não receber mais repasse anual. Considerando a situação prevista na própria lei do regime próprio, que prevê um aporte de 95% do município, então não tem outra saída a não ser enfrentar esse problema. Agora, se existe contestação com relação à situação do JIPREV, é necessário que sejam trazidos esses elementos aqui para discussão política, para discussão técnica, assim, temática desse projeto. Sim. A contestação que pode haver seria quanto aos números apresentados pela Prefeitura e pelo JIPREV, né? Dessa questão da situação do JIPREV, que não necessita dessas medidas. Inclusive, existe a previsão na emenda constitucional de contribuição especial, da instituição de uma nova contribuição especial. Existe a possibilidade de aumentar a contribuição do servidor. Então, assim, são medidas que foram estudadas pelo Constituinte Federal para sanear os regimes de previdência, de forma a diminuir o déficit atuarial desses regimes. Existem várias situações assim que a gente poderia explicar: falta de administração, corrupção, todas as coisas que a gente sabe que acontece no nosso país. Mas o que nós temos agora é essa situação de um regime sem condição de se sustentar, a necessidade de adequação à emenda complementar 103 de 2019. É esse cenário político que nós enfrentamos e que antecede o projeto de lei, a emenda à lei orgânica número 2 e o projeto de lei complementar do Executivo número 3. Certo. E então, falando especificamente sobre o trâmite aqui na Câmara, então já foi votada uma vez essa proposta de emenda à lei orgânica e ela voltará à pauta no plenário nas próximas sessões ordinárias. E o trâmite do projeto de emenda à lei orgânica, ele requer que de uma votação à outra o interstício de 10 dias. Então, depois desse período de 10 dias, ele vai voltar para a pauta. Esse voltar para a pauta não necessariamente significa que ele vai ser votado agora, porque existe a possibilidade de pedido de adiamento parlamentar. Então, nesse período, e justamente existe essa previsão para quê? Porque como o impacto na lei orgânica, geralmente as matérias da lei orgânica, elas têm um impacto maior na sociedade, tem esse período de 10 dias para que haja essa discussão, para que seja ampliada a discussão sobre o projeto com as pessoas envolvidas, principalmente. Então, esse período, esse é o trâmite normal. Ontem nós tivemos uma reunião com representantes do Sintego, do sindicato, sobre essa situação. E aí nós estamos em fase de discussões, abertos às propostas. O JIPREV vai apresentar os argumentos do cálculo atuarial, a classe representativa vai apresentar as propostas que tem, de forma que o que eles entendem que vai melhorar esses projetos que estão tramitando aqui na Câmara. Certo. E nesse caso de proposta emenda à lei orgânica, mesmo já tendo votado passado pela primeira votação, ainda cabe emendas? É um trâmite como os outros projetos nesse caso? Sim. Modificações ainda são possíveis? São possíveis. Certinho. Então,
O substitutivo é que ele deve ser apresentado na primeira votação, mas na segunda votação não tem problema de apresentar a emenda. Aí pontuar, fazer alguma alteração pontual aqui. E aí, esses dois projetos, eles são cópias, ipsis literis, o copiou, colou da determinação da emenda 103. Aquilo que estava previsto na 103 para os servidores federais foi positivado aqui no município. E assim, a título só de esclarecimento, no Estado já está em vigor, já foi positivado isso no Estado, para os servidores estaduais. Inclusive, os servidores do Estado, a contribuição deles é 14,25%. Isso. Muito bem, são 10 horas e 11 minutos. Chegamos ao final do Boletim Direito e Justiça de hoje. Quero agradecer muito a presença esclarecedora da Procuradora-Geral da nossa Câmara Municipal, Renata Silva Oliveira, e agradecer a presença da senhora e deixar agora à vontade a senhora para as considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho muito salutar que as pessoas tenham condição de entender o que está acontecendo. Porque muitas pessoas, às vezes, elas erram por não conhecer as questões. E aí, esse canal, essa forma, esse programa serve de esclarecimento para as pessoas. Só falta um pouco mais de participação, de interação das pessoas. Porque nós já passamos por situações aqui tão absurdas que a pessoa começa a discutir, a falar, sobretudo nas redes sociais, daquilo que ela não entende. E eu acho que nós precisamos desenvolver uma política mais consciente. Nós precisamos enfrentar os problemas, nós precisamos discutir os problemas e não necessariamente ser contra só por ser contra. Nós precisamos ter fundamentos, entender a história, entender o porquê chegou nesse ponto e buscar alternativas viáveis e inteligentes. E aí a população pode contribuir muito, porque como no começo eu disse que a questão do cálculo atuarial, ele passa dos meus conhecimentos, podem ter pessoas que tenham esses conhecimentos, que venham agregar esses conhecimentos aqui à Câmara, aos legisladores. E aí essa comunicação com a comunidade, essa comunicação, essa interação é muito salutar, muito importante para o desenvolvimento, para o crescimento da política no município de Jataí. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. E lembrando que este programa, como todos os outros, Manhã CMJ, ficam à disposição de todos no nosso site, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Face. Pode ser assistido a qualquer momento. Caso você tenha chegado assim, no meio do caminho, a explicação completa estará nesses vídeos à disposição de todos. Então, Jorge, a gente chega ao final do Boletim Direito e Justiça de hoje. Vamos a um intervalo e a gente volta com o Bloco de Esportes com Paulo Sérgio PC e Leandro Pedrosa.